Certo, vamos começar. Eu sou Eliana, uma jovem de 26 anos com um emprego que me mantém sempre alerta e uma vida amorosa que, surpreendentemente, é a melhor parte do meu dia. Isso tudo graças ao Clodoaldo, meu noivo, que me pediu em casamento há 3 meses. Ainda fico animada só de pensar nisso. Já marcamos a data e o casamento vai ser uma grande festa daqui a 3 meses, mas, nossa, planejar um casamento é como ter outro emprego em tempo integral. Então, aqui estou eu, empolgada e estressada na mesma medida. Clodoaldo, o homem da hora, está tão atarefado no trabalho quanto eu. Somos um duo dinâmico tentando equilibrar planilhas e listas de convidados, teleconferências e degustações de bolo. Numa noite, após um dia particularmente longo, estávamos desabados no sofá, com a sala cheia de folhetos e listas de tarefas. Eliana, disse Clodoaldo, esfregando os olhos, como vamos dar conta de tudo isso? Eu dei de ombros, sentindo o peso do cansaço. Não sei, Clodoaldo, talvez devêssemos simplesmente fugir e casar escondidos. Clodoaldo riu. Tentador, mas você sabe que quer a grande festa com a família. Ele não estava errado. Eu realmente queria grande celebração com família e amigos, mas naquele momento parecia como escalar uma montanha sem equipamento. No dia seguinte, meu pai ligou. Ele tem sido meu alicerce desde que minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos, e desde então tem sido só ele e eu, até que Vivian, minha madrasta, entrou em cena. Não posso dizer que somos a família perfeita, isso seria exagero. Como está o preparo para o casamento? Perguntou ele com aquela preocupação paterna que significava que ele estava prestes a dar um conselho que eu provavelmente não queria ouvir. Está indo, pai. Devagar, mas indo. Houve uma pausa e eu sabia que algo estava por vir. Olha, querida, estive pensando. A Vivian poderia te ajudar. Ela tem jeito para organizar eventos e tal. Fiquei um pouco surpresa. Vivian e eu tínhamos uma relação civilizada, mas fria. A ideia dela ajudar no dia mais importante da minha vida era perturbadora. Ah, não sei se é uma boa ideia, pai, respondi, tentando manter minha voz neutra. Mas, antes que eu pudesse acrescentar algo mais, a voz de Vivian surgiu de repente na linha. Eliana, querida, ouvi dizer. Adoraria ajudar no casamento. Vai ser fabuloso, você vai ver. Sua voz era doce, demasiadamente doce, como xarope sobre era venenosa. Mas meu pai me deu aquele olhar de andei uma chance a ela, mesmo através do telefone. Eu senti. Obrigada, Vivian. Isso é realmente generoso, disse eu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Clodoaldo, que tinha ouvido a conversa, me deu um olhar questionador. Tem certeza disso? Ele sussurrou. Balancei a cabeça, sussurrando de volta, não, mas que escolha tenho? Então, estava decidido. Vivian estava a bordo como nossa organizadora de casamento. Clodoaldo apertou minha mão, um gesto silencioso de apoio. Retribuí o aperto, esperando não estar apenas entregando as chaves para um trator pronto para derrubar meu dia dos sonhos. Mas, ei, esse é o risco que se corre quando se tenta realizar a maior festa da sua vida com um emprego das 9 às 17 que parece mais um das 17 às 9. Cruzando os dedos, certo? Vivian entrou em cena quando eu tinha apenas 6 anos, pouco depois de minha mãe falecer. Meu pai estava de luto e, acho, solitário. Então, quando Vivian apareceu com seus grandes sorrisos e promessas maiores ainda, ele se apaixonou. Eu queria ficar feliz por ele, sério, mas havia algo em Vivian que ativava os alarmes de uma criança de 6 anos. Lembro-me do dia em que ela se mudou. Eu estava brincando com minhas bonecas no que costumava ser o jardim da minha mãe, e ela apareceu toda produzida, olhando para mim como se eu fosse uma mancha em seu vestido perfeito. Eliana, querida, por que você não brinca dentro de casa? Está se sujando toda aqui fora, disse ela com aquela voz que fingia se importar, mas na verdade não se importava. Eu apenas a encarei, apertando minha boneca mais forte. Mamãe gostava quando eu brincava aqui, eu disse. Ela dizia que as flores precisavam da minha risada. Vivian franziu a testa por um instante antes de colocar um sorriso no rosto. Bem, tenho certeza de que sua mãe também gostava de você limpa e arrumada. Vamos encontrar algo menos bagunçado para você fazer. Não melhorou a partir daí.
Pouco depois, Lara nasceu, e não me entenda mal, eu amo minha irmãzinha mais do que tudo, mas com a chegada de Lara, passei a ser mais um estorvo do que filha para Vivian. Eu estava sentada na cama do meu quarto distante, aquele que tinha sido empurrado para o lado para dar espaço ao berçário de Lara. Meu pai bateu na porta e entrou, sentando ao meu lado com um olhar preocupado. Eliana, você não tem passado muito tempo com a Vivian e a Lara, disse-lhe gentilmente. Você não quer conhecer sua irmã? Eu balancei a cabeça, brincando com a borda da colcha. Quero, pai. É só que a Vivian não me quer por perto. A testa do meu pai se contraiu. Por que você diz isso? Era difícil colocar em palavras como a presença de Vivian tornava o ar mais pesado, fazia a casa menos acolhedora. Ela está sempre me dizendo para brincar em outro lugar, para ficar quieta, para não incomodar você ou a Lara. Meu pai me abraçou apertado então. Eliana, a Vivian só quer o melhor para todos nós. Dê um tempo a ela, você verá. Mas o tempo não mudou muito. Enquanto crescíamos, Lara recebia tudo novo e brilhante, enquanto eu ficava com as roupas usadas e objetos de segunda mão. Um dia, finalmente perguntei a Vivian sobre isso. Vivian, por que a Lara ganha roupas novas e eu não? Eu estava mais velha então, mais consciente das discrepâncias. Ela olhou para mim, seus olhos frios e distantes. Eliana, eu só acho importante você aprender a ser grata pelo que tem. Lara, bem, ela é mais nova, precisa se sentir especial. Mas eu também quero me sentir especial, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Vivian não respondeu, apenas se virou com aquele ar de finalidade que encerrava todas as discussões. Aprendi então que algumas batalhas simplesmente não valiam a pena lutar, pelo menos naquele momento. Então, quando meu pai sugeriu que Vivian ajudasse com o casamento, todos aqueles anos me sentindo em segundo lugar, como uma estranha na minha própria casa, tudo veio à tona. Mas meu pai estava me olhando com olhos esperançosos, e eu simplesmente não conseguia dizer não a ele. Tudo bem, pai, disse eu, tentando manter minha voz firme. Vamos ver o que a Vivian pode fazer. Planejar um casamento já é difícil, imagine fazer isso com alguém que tem sua própria ideia de como seu grande dia deve ser. Vivian era como um furacão, chegando com seus planejadores e amostras de tecido e um sorriso que não chegava aos olhos. Sentamo-nos à mesa da cozinha numa tarde, cercados pelo que parecia o inventário explodido de uma papelaria. Vivian folheava um fichário com mais abas do que meu navegador depois de uma noite de compras online. Então, Eliana, ela começou, sem olhar para cima do fichário, eu estava pensando que deveríamos optar por um tema de um inverno maravilhoso. Branco, azul gelo, um toque de prata. Elegante, sofisticado. Mordi o lábio. Na verdade, Clodoaldo e eu esperávamos algo mais colorido, com cores quentes, sabe? É uma celebração, não um gala. Vivian finalmente olhou para cima, seu sorriso apertado. Querida, confie em mim, o tema de inverno está muito na moda agora. Será lindo. Eu tentei argumentar um pouco, mas é o nosso casamento, não um desfile de tendências. Queremos que seja pessoal, suspirei, como se eu fosse uma criança que não entendia o conceito de dinheiro. Tudo bem, me dê suas ideias e verei o que posso fazer para torná-las elegantes. Aquilo doeu, mas insisti, delineando a visão que Clodoaldo e eu tínhamos, muitos verdes, vermelhos profundos, como uma floresta encantada. Até tinha uma pasta no Pinterest pronta para mostrar a ela. Vivian passou pelas fotos no meu telefone, seu rosto impenetrável. Encantador, ela disse planamente. Vou levar isso em consideração. Isso era uma Vivianeisa para vou fazer do meu jeito. Deveria ter percebido naquele momento que as coisas não iam correr bem. Clodoaldo parecia sentir isso também. Quando lhe contei sobre nossa discussão, ele franziu a testa, envolvendo um braço em meu ombro. Tem certeza de que quer continuar com isso? Ainda podemos fazer nós mesmos ou contratar um profissional? Balancei a cabeça. Meu pai já está estressado com o trabalho e não quero sobrecarregá-lo. Além disso, como pode ser tão ruim? Famosas últimas palavras, certo? As próximas semanas foram uma confusão de trabalho e caos de casamento. Vivian me ligava em momentos aleatórios, despejando decisões que tinha tomado. Eliana, reservei a igreja e o salão de recepção e encontrei o perfeito serviço de buffet.
Quem precisa de uma degustação, não é? Ah, e tomei a liberdade de escolher seu vestido. Você vai adorar. Eu piscava, tentando processar suas palavras enquanto meu chefe acenava para que eu me juntasse a uma reunião. Ah, obrigada, Vivian, mas não deveria experimentar o vestido primeiro? Não há tempo, ela insistia. Está tudo sob controle. Mas não parecia sob controle, parecia que eu estava sendo atropelada por um sorriso e uma prancheta. O ponto crucial veio com a lista de convidados. Clodoaldo e eu passamos noites angustiados com ela, garantindo que ninguém fosse deixado de fora. Entreguei a lista para Vivian em um domingo, nosso único dia de folga juntos. Aqui está a lista final, tem todo mundo. Vivian deu uma olhada e fez uma careta. Isso é muita gente, Eliana. Vamos ter que cortar, qualidade acima de quantidade. Meu coração afundou. Mas são nossos amigos e família, não podemos simplesmente não convidá-los. Vivian colocou a mão sobre a minha, seus anéis gelados contra minha pele. Deixe comigo, eu cuido disso. Deveria ter pegado aquela lista e fugido. Deveria ter dito algo, feito algo, mas estava cansada, e uma parte de mim, talvez a parte que ainda queria acreditar na velha magia da madrasta, pensou que talvez desse certo. Soiler, não deu certo. O dia do casamento amanheceu brilhante e claro, do tipo que você pediria de um catálogo. Acordei com aquele nervosismo pré-casamento, você sabe, borboletas dançando no estômago. Clodoaldo me mandou uma mensagem que dizia apenas hoje é o dia que estávamos esperando. Eu te amo. Aquilo deveria ter sido suficiente para acalmar a tempestade dentro de mim. Deveria ter sido recebida por um quarto cheio de damas de honra e a habitual confusão pré-casamento, mas, em vez disso, me encontrei encarando o espelho em um quarto silencioso, sozinha. Lara deveria estar aqui agora, e meus amigos, onde estavam todos? Meu telefone vibrou, era Lara, parecendo prestes a chorar. Eliana, sinto muito, estou atrasada. O cabeleireiro se confundiu com o horário e agora estão correndo para nos arrumar todas. Respirei fundo. Tudo bem, Lara, só chegue quando puder, está bem? Claro, Eliana, não perderia isso por nada, disse Lara, sua voz firme, com determinação de irmã. Coloquei o telefone de lado e tentei me concentrar em me arrumar. O vestido era lindo, mesmo que eu não tivesse escolhido. Vivian tinha bom gosto, isso eu admitia. Mas era o silêncio que me incomodava, a falta de risadas, a ausência de conversa fiada. Não parecia uma manhã de casamento, parecia apenas outro dia, exceto que eu estava vestindo um vestido muito chique. Quando cheguei à igreja, meu coração estava acelerado, não de emoção, mas de um crescente sentimento de apreensão. O sorriso tranquilizador de Clodoaldo do outro lado do corredor foi a única coisa que me impediu de sair correndo da igreja. Deveriam estar cheios, mas havia lacunas nos bancos, como dentes faltando. Sussurros ecoavam pelos tetos altos, preenchendo os espaços onde nossos amigos e familiares deveriam estar. Vivian estava se movimentando por aí, fingindo ajustar flores que não precisavam de ajustes. Eu a encurralei pouco antes da música começar. Vivian, onde está todo mundo? Perguntei, tentando manter o tremor fora de minha voz. Ela me deu aquele sorriso plástico, aquele que nunca chegava aos seus olhos. Ah, querida, receio que tenha havido algum tipo de erro postal. Muitos convites foram devolvidos, tão lamentável. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Erro postal? Como isso pode acontecer hoje em dia? Você nem os enviou. Vivian olhou ao redor e então se aproximou. Essas coisas acontecem, Eliana, está fora do nosso controle. Vamos evitar fazer uma cena, é o seu dia para brilhar. Mas brilhar para quem? Para os assentos vazios, para o silêncio onde deveria haver alegria? Fiquei ali, a música do órgão começando, e percebi que era isso. O dia que eu sonhei estava começando a parecer um pesadelo. Os olhos de Clodoaldo encontraram os meus do outro lado da igreja, uma pergunta silenciosa em suas profundezas. Ergui os ombros. De jeito nenhum eu deixaria os erros ou sabotagem de Vivian, uma voz desagradável sussurrava, arruinar o dia em que eu me casaria com um homem que amava. Quando chegamos à recepção, meu coração afundou ainda mais. O lugar parecia a ideia de uma piada ruim. As cores, as decorações, tudo estava errado.
Era como entrar no casamento de um casal diferente. Onde estavam as cores vibrantes, o ambiente acolhedor que queríamos? Clodoaldo apertou minha mão enquanto estávamos na entrada, observando tudo. É único, ele disse, tentando encontrar um lado positivo, mas seus olhos não conseguiam esconder a decepção. Tentei rir disso. Único é uma palavra para isso. Encontramos Vivian, que dirigia a equipe com mais entusiasmo do que um apresentador de programa de televisão. Vivian, chamei, marchando até ela. O que aconteceu aqui? Isso não é o que conversamos. Vivian virou-se, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa fingida. Ah, Eliana, você está aqui. Bem, eu achei que isso seria muito mais requintado. É muito chique, você não acha? Chique, ecoei, minha voz subindo apesar dos meus melhores esforços para me manter calma. Queríamos algo caloroso e acolhedor, não esse palácio de gelo. Alguns dos convidados se viraram para olhar, suas expressões uma mistura de curiosidade e desconforto. Os olhos de Vivian se moveram para eles, e seu tom mudou para um sussurro tranquilizador. Vamos evitar ficar chateados, querida. Hoje é sobre você e Clodoaldo. Não vamos estragar com desentendimento sobre a decoração. Senti a mão de Clodoaldo em minhas costas, um lembrete gentil. Ele se inclinou e sussurrou, vamos apenas passar por isso juntos, por nós. Então fizemos. Colocamos nossos melhores sorrisos, cumprimentamos os poucos convidados e tentamos aproveitar ao máximo. Então veio o momento de cortar o bolo, só que não havia bolo, apenas uma mesa vazia com uma faca ali como um soldado solitário após uma batalha. Vivian, eu disse lentamente, me sentindo entorpecida, onde está o bolo? Ela piscou, então colocou uma mão na boca. Ah, o bolo. Eu sabia que esqueci alguma coisa. Que boba. Devo ter esquecido esse detalhe. A tia de Clodoaldo, que já tinha tomado mais do que sua cota do espumante, falou de uma mesa próxima. Nenhum bolo em um casamento, agora já vi de tudo. A sala explodiu em sussurros e murmúrios. Senti as lágrimas picarem nos cantos dos meus olhos, mas não daria a Vivian a satisfação de me ver chorar. Foi Lara, abençoada seja ela, quem salvou o dia. Ela saiu silenciosamente. E antes que percebêssemos, ela estava de volta com os braços cheios de caixas. Vamos ter bolo, ela declarou, colocando as caixas na mesa e começando a arrumar os doces sortidos com um gesto teatral. Vamos chamar isso de buffet de sobremesas, que tal? Os convidados aplaudiram, alguns em apoio, outros provavelmente porque era a maior diversão que tinham tido o dia todo. A recepção estava à beira do desastre, mas o raciocínio rápido de Lara com os bolos da confeitaria havia dado vida novamente. Observando-a voltar correndo com aquelas caixas, senti uma mistura de gratidão e algo como orgulho. Ela era a irmãzinha que havia assistido e aprendido com todas as bobagens que Vivian me fez passar, sempre pronta para intervir. Onde você encontrou esses? Perguntei, espiando as caixas cheias de eclairs, tortas e cupcakes. Lara estava toda em ação, arrumando-os com um gesto teatral. Tem uma lojinha ali na esquina. Eu só disse que era para o casamento da minha irmã, e eles embalaram tudo de doce que tinham. Eu a abracei, talvez um pouco apertado demais. Você é incrível, sabia disso? Ela sorriu, limpando as mãos no avental. Agora eu sei. Vai lá, aproveite sua festa. Eu cuido disso. E ela cuidou. Os convidados começaram a se aglomerar em torno da mesa, escolhendo suas sobremesas. Havia risadas e conversas, os sons calorosos de uma recepção de casamento que haviam faltado antes. Clodoaldo se inclinou para mim, um cupcake de chocolate na mão. Sua irmã é algo fora do comum, disse-ele com uma risada. Sim, ela é, concordei, a tensão nos meus ombros diminuindo um pouco. A festa começou a se sentir como uma festa, mesmo que não fosse nada como planejamos. As pessoas estavam sorrindo, dançando, e a sala estava cheia com o tilintar de copos e o zumbido suave de conversas enquanto Clodoaldo e eu nos misturávamos com nossos convidados, agradecendo-os por virem. Meu pai me puxou de lado, seu olhar sério do jeito que ficava quando ele estava falando sério. Eliana, sua madrasta, ela tem agido de forma estranha o dia todo. Você tem certeza de que está tudo bem? Suspirei. Eu não sei, pai.
Parece que tudo deu errado de propósito. Ele colocou um braço em volta de mim. Vamos conversar sobre isso mais tarde, certo? Por enquanto, apenas concentre-se em Clodoaldo e nas partes boas de hoje. Eu assenti, sabendo que ele estava certo. Mas, enquanto a noite chegava ao fim, ouvi trechos de uma conversa que me fez gelar o sangue. Vivian estava ao telefone, escondida em um canto. Eu só ouvi um pouco, mas foi o suficiente. Não suportava a ideia de seu dia feliz. Sim, fiz isso e faria de novo. Sim, é exatamente o que eu suspeitava, mas ainda assim, essas palavras foram como um soco no estômago. Eu corri para contar ao pai sobre a conversa ouvida. A noite poderia ter sido um desastre total, mas acabou bem no final. E enquanto Clodoaldo e eu balançávamos ao som da música, sua testa pressionada contra a minha, percebi que era tudo o que eu precisava, o amor da minha vida, minha irmã leal e uma sala cheia de sobremesas de segunda escolha que, de alguma forma, sabiam melhor do que qualquer bolo de casamento poderia ter sido. Depois dos brindes mornos e das risadas desconfortáveis terem cessado, meu pai encurralou Vivian perto do vestiário. Pude perceber pela tensão em sua mandíbula e pelo rígido posicionamento de seus ombros que a verdade que eu temia estava finalmente vindo à tona. Vivian, o que diabos aconteceu hoje? A voz do meu pai era um rosnado baixo de fúria contida. Eliana me contou o que você disse. Você arruinou deliberadamente o casamento dela. O rosto de Vivian se distorceu em algo feio, um rosnado que eu nunca tinha visto antes. Sim, fiz isso. Sempre a odiei. Ela não passa de um lembrete do que estava aqui antes de mim, sua vida perfeita, seu casamento perfeito. Era mais do que eu podia suportar. Senti como se tivesse levado um tapa. O veneno em sua voz era quase palpável. Meu pai, porém, virou uma cor alarmante, odiava minha filha, sua voz se elevou e as pessoas próximas começaram a se virar e olhar. Você é a madrasta dela, você prometeu cuidar dela como se fosse sua, Vivian zombou, e sua risada foi um som amargo. Cuidar dela? Eu tive que viver à sombra dela, Tom, todos os dias. Bem, não mais. Não vou deixá-la ter um dia perfeito, mesmo que seja a última coisa que eu faça. É isso, papai disse, sua voz agora tremendo de raiva. Acabou. Nosso casamento acabou, Vivian. A multidão havia se calado, todos os olhos voltados para o drama que se desenrolava. Vivian parecia murchar, seu acesso momentâneo de raiva dando lugar ao pânico. Tom, por favor, eu não quis. Você não quis nada, a voz do papai ecoou agora, refletindo nas paredes. Você arruinou o que deveria ser o dia mais feliz da vida de nossa filha. Saia, saia da minha vista. As mãos do papai tremiam enquanto ele apontava para a porta. Vivian olhou ao redor, seus olhos selvagens procurando um aliado e não encontrando nenhum. Sem ter para onde se virar, ela se dirigiu para a saída, sua saída tão dramática quanto a bagunça que deixará para trás. Eu me senti anestesiada ao assistir a mulher que fora uma presença constante, embora muitas vezes fria, em minha vida ser exilada pelo homem que amava. Meu pai se virou para mim, seus olhos suavizando. Eliana, eu sinto muito. Eu não tinha ideia, ele gaguejou, estendendo a mão para mim. Está tudo bem, papai, eu disse, o choque dando lugar a um estranho senso de alívio. Acabou agora. Os últimos convidados haviam se afastado, deixando o local em um silêncio sepulcral que parecia a calma após uma tempestade. Meu pai estava em algum lugar, provavelmente lidando com as consequências da saída de Vivian, enquanto eu me vi sentada em uma mesa vazia, meu vestido de casamento amassado ao meu redor. Você está bem? Era minha irmã Lara, seu rosto jovem marcado pela preocupação que parecia ser muito pesada para seus anos. Eu consegui dar um sorriso cansado. Sim, acho que vou ficar, ela se sentou ao meu lado, sua mão encontrando a minha. Sinto muito, Eliana, por tudo que mamãe fez. Eu sacudi a cabeça. Não é sua culpa, nunca foi. Houve uma pausa, daquelas cheias de palavras que as pessoas têm medo de dizer em voz alta. Foi Lara quem finalmente quebrou o silêncio. Papai está realmente bravo, não está? Sim, eu nunca ouvi assim antes, Lara mordeu o lábio. O que vai acontecer agora? Eu suspirei. Divórcio, eu suponho.
Não é só pelo que aconteceu hoje, é algo que estava para acontecer há muito tempo. Ela sentiu, entendendo mais do que uma criança de sua idade deveria. E nós, eu apertei sua mão, uma promessa em meu aperto. Nós somos irmãs, isso não vai mudar. Vamos ficar juntas, está bem? Está bem, Lara disse, um pequeno sorriso surgindo. Você e Clodoaldo vão tentar outro casamento? Eu ri, o som estranho e distante aos meus próprios ouvidos. Acho que tivemos emoções demais por um tempo. Talvez a gente só, alope. As sobrancelhas de Lara se ergueram. Isso parece divertido. Sim, parece, não é? A ideia estava crescendo em mim, a possibilidade de uma celebração sem drama, só Clodoaldo e eu. Papai está vindo, Lara disse de repente, e olhei para cima para vê-lo se aproximando, o rosto cansado, mas os olhos claros. Eliana, ele disse, sua voz gentil. Sinto muito. Se houver algo. Eu me levantei e o abracei, interrompendo sua desculpa. Não é sua culpa, papai. Vamos superar isso. Ficamos ali, os três, em um abraço que parecia que poderia segurar o mundo, se necessário. Era o fim de um casamento, com certeza, mas parecia mais como um começo, o início de algo novo e esperançoso. Vamos para casa, eu disse, e enquanto saíamos juntos, pensei que talvez, só talvez, o pior